Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 291. Senhor Tobirama. Senhor Tobirama. Ao sair pela porta, Senju Tobirama se viu saudado solenemente por ninjas de 3 anos de idade por toda a rua, cada um vestindo um uniforme padrão e se dirigindo a ele formalmente. Parecia um pouco estranho, mas agora todo mundo já estava acostumado. Sua casa com o irmão ficava na zona residencial dos ninjas reencarnados de Konoha. Todas as manhãs, ao amanhecer, esses reencarnados começavam o dia. Antes eles simplesmente sobreviviam de missões, ganhando recompensas e gastando seus salários como bem entendessem, com civis prestando todo tipo de serviço para os ninjas. Mas agora, buscando uma nova direção, e em um mundo completamente diferente, nada mais, nada menos, não havia missões nem recompensas. Nas últimas semanas todos se atrapalharam, tentando manter o assentamento funcionando de forma viável. O distrito comercial ainda não estava pronto, então não havia renda real. Todos os recursos tinham que ser enviados do mundo principal. Com exceção de algumas pessoas que administravam a nova cidade, o restante, antes treinado exclusivamente para matar, estava descobrindo o que fazer consigo mesmo. Este foi um período de transição doloroso. Embora esses ninjas reencarnados parecessem do tamanho de crianças, e sua antiga força estivesse longe de ser restaurada, eles estavam pelo menos no mesmo nível de um Chunin típico. Seu chakra pode ser limitado e seus corpos fisicamente pouco impressionantes, mas sua experiência de combate é imensa. Alguns até têm técnicas secretas. Em combate, eles ainda conseguiam emboscar e eliminar alguns Chunin comuns com facilidade. Contra civis comuns, não tinham problema algum, embora combates prolongados fossem difíceis, dada sua resistência. Portanto, embora pudessem parecer pequenos, andar em grupos não representava nenhuma preocupação real com a segurança. Sem pressa, Tobirama caminhou em direção à torre do Hokage. O sol estava começando a nascer, ele tinha muita coisa para fazer naquele dia. A reunião dos 6 Kages era iminente. Inúmeros assuntos o aguardavam. Abrir este assentamento significava contar aos habitantes do segundo mundo sobre a reencarnação. A maioria das pessoas provavelmente já suspeitava. Os habitantes do segundo mundo certamente sabiam, mas fazer uma declaração oficial trazia complicações. Afinal, uma vez estabelecida uma aliança formal, eles não poderiam guardar tudo para si. Alguns dias antes, ele havia convocado uma reunião com os superiores de Konoha no mundo principal. Eles planejavam testar um novo sistema de missões por meio da Aliança Ninja. Originalmente, as missões funcionavam com clientes externos emitindo solicitações, que a vila aceitava e os ninjas executavam. Agora, a ideia era que a própria Vila Ninja servisse como um centro, liberando uma variedade de missões. Explorar outros mundos inevitavelmente produziria uma infinidade de tarefas adequadas para ninjas de nível médio e alto, mas isso reduziria a necessidade de ninjas de nível baixo. A desmilitarização em larga escala das aldeias desencadearia uma grande turbulência econômica. Então, eles decidiram não dar um passo tão grande de uma só vez. Usariam uma abordagem híbrida. As aldeias ainda poderiam assumir tarefas tradicionais, e a aliança lançaria algumas missões adicionais. Ao mesmo tempo, eles elevariam os padrões ninja, ampliariam o treinamento nas academias e estabeleceriam um sistema educacional mais robusto. As missões habituais manteriam as economias locais aquecidas, enquanto as tarefas da aliança renderiam créditos que poderiam ser trocados por jutsus e diversos serviços, como privilégios estendidos do jutsu de rede, exploração de mundos, treinamento avançado com shinobi de alto nível, invocação de parentes falecidos, reencarnação e assim por diante. Mas quanto mais falavam sobre o futuro, mais problemas se acumulavam e precisavam de soluções. Ainda assim, todos concordaram que qualquer que fosse o resultado, o mundo estava mudando, e isso era uma coisa boa. E isso é tudo. Tsunade ficou lendo em voz alta toda a proposta cooperativa que Senju Tobirama havia elaborado. Na verdade, não era grande coisa, apenas o esboço de uma aliança rudimentar com o objetivo de compartilhar missões, abolir fronteiras nacionais na execução dessas missões. Já que antes não era possível entrar livremente no território de outra nação, unificar os sistemas de classificação ninja, reformar a estrutura educacional e assim por diante. Tudo isso parecia difícil de implementar. Não importa o quão poderosos esses visitantes de outro mundo pudessem ser, tentar gerenciar tudo em todas as frentes era complicado. Sentado ali, Onoki pressionou uma cópia do tratado e perguntou: Quinto Hokage, o que significa esta cláusula sobre aceitar o jutsu da rede lançada? Sua atitude era relativamente calma. Ele havia testemunhado pessoalmente o quão aterrorizante o Uchiha Madara era. No futuro, ele até diria ao chamado Madara: Óbito, com seu poder, você poderá realizar qualquer plano que desejar. Agora, o mesmo Hashirama que derrotara Madara estava do lado dos visitantes do outro mundo. A tentativa de Onoki de reunir todos na cúpula anterior lhe custará toda a coragem. Seu objetivo ali era simplesmente garantir o máximo de benefícios possível para sua aldeia, sabendo que uma aliança era basicamente inevitável. Comparado à eliminação ou anexação, uma aliança era perfeitamente aceitável. É uma técnica usada para comunicação, respondeu Tsunade concisamente. Então estendeu a mão da ponta do dedo em que emergiu um cordão semi-transparente que disparou em direção ao Onoki, não muito rápido, mas ele não ousou se esquivar. O jutsu da rede de lançamento havia amadurecido após um período de testes internos.
eles descobriram uma maneira de outros expandirem a rede por conta própria. Ao injetar uma grande quantidade de chakra, os cordões se autorreplicavam, então novos membros não precisavam mais do toque pessoal de Link. Diante de todos os presentes, o cordão deslizou para dentro do corpo de Onoki e rapidamente se enraizou, desaparecendo de vista. Ele sentiu um certo desconforto, mas então a voz familiar de Tsunade soou em sua cabeça. É isso aí! Assustado a princípio, ele logo sentiu a própria internet, abriu o guia do usuário que ela continha, leu-o rapidamente. Respirou fundo e então levantou a cabeça para olhar o rosto sorridente de Tsunade. Sua expressão mudou ligeiramente. Iwagakure não tem objeções. Todas as cláusulas de alianças elevadas que pareciam tão irrealistas agora tinham uma base genuína para unir o mundo ninja, cortesia de uma ferramenta de comunicação tão poderosa. O mundo shinobi era dividido por mais do que apenas a distância. A comunicação também era um grande obstáculo. As 5 grandes nações se espalhavam por vastas áreas, cada uma com ambientes, economias e costumes únicos. Uma aliança costumava soar inútil, e até mesmo a unificação total seria um pesadelo. Mas se, como afirmava o guia, não havia limite de alcance para este jutsu de lançar rede, então não havia motivo real para não participar. Tão fortes, e técnicas tão misteriosas. Onoki baixou o olhar, pensando em maneiras de garantir mais vantagens para sua aldeia dentro da aliança. Bem, diga-nos o que é, por favor. Os outros 4 Kaji ficaram inquietos. O segundo Sarutobi Hiruzen tinha ouvido alguma coisa, mas como não participou do teste inicial do jutsu da rede de lançamento, mesmo ele só sabia de algumas partes. Quanto aos outros 3, não tinham a mínima ideia e acharam aquela visão bizarra perturbadora. Que técnica é essa exatamente? Latiu o quarto Raikage, impaciente. Tudo bem, cada um ganha uma parte, disse Tsunade com um sorriso. Ela estendeu 4 fios do cabo de rede. Assim que todos os Kaji estavam conectados, o segundo Sarutobi Hiruzen folheou rapidamente o guia do usuário do jutsu de rede de lançamento. Então notou uma mensagem pendente extra intitulada algo como Protocolo TP-Link. Capítulo 292. Protocolo TP-Link. Este é um protocolo proposto pelo estimado administrador da rede, Link. Por que é chamado assim? Ninguém além do próprio Link sabe ao certo. É uma referência à marca de equipamentos de rede TP-Link, uma piada cultural de outro mundo que o shinobi do Narutoverso não conseguem entender. Basicamente, o protocolo estabelece regras para o uso do jutsu de rede, incluindo a proibição de discursos ofensivos ou insultos, com silenciamento dos infratores, proibição de conteúdo adulto, jogos de azar, drogas, violência extrema, caixa de recompensa e assim por diante. No momento, ainda é um trabalho em andamento. A princípio, Link presumiu que todos esses shinobi prestigiosos não iriam brigar ou lançar insultos como um bando de trolls online. Mas o ambiente especial da Terra Pura, combinado com uma versão totalmente irrestrita da internet, lhe ensinou uma lição. Quando era novo, os shinobi mortos de diferentes vilas eram inicialmente cautelosos, sondando um pouco as conversas. Afinal, na Terra Pura não há sono nem nada parecido, então todos ficam praticamente ociosos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antes, eles simplesmente dormiam pela eternidade, alheios a qualquer coisa. Mas com Link ocasionalmente os incomodando, e como todos estavam morrendo de tédio, eles gradualmente baixaram a guarda e começaram a ouvir. Assim que o jutsu de rede apareceu, todos os mortos que haviam sido marcados por invocação foram automaticamente incluídos. Aqueles que não haviam sido marcados ainda estavam suscetíveis à abordagem de linha de pesca de Link, ninguém queria perder a chance de se comunicar com os vivos. Observe que as almas na Terra Pura têm chakra. Veja o terceiro Kazekage, por exemplo, um gênio que rapidamente descobriu como injetar chakra nos cordões da rede, replicando-os e lançando-os para os outros. Era tão simples que eles não precisavam de um professor. Assim, sem que Link sequer soubesse, o jutsu de rede se espalhou viralmente em apenas 3 dias, multiplicando seu número de usuários por muitas vezes. Quando Link verificou a rede da Terra Pura uma semana depois, ficou perplexo. Lá dentro estavam todos, desde fósseis antigos da Era dos Estados Combatentes até shinobi recém-mortos de outras aldeias, soldados de elite das 5 grandes nações, bucha de canhão de pequenos países, grandes nomes como Uchiha Izuna, Anzo, Yakushi Nono, Yakushi Kabuto, Uchiha Shizui, pessoas capazes de mudar enredos inteiros. Além de membros falecidos da Akatsuki de Yaiko, a Anbu de Konoha caída, incluindo o pai do protagonista, os 7 espadachins da névoa que foram mortos de todas as maneiras e até mesmo Kages do passado. Era um pacote grande da Terra Pura. Link nem teve tempo para comemorar com todos esses novos aliados em potencial. Ele percebeu que o fórum e o quadro de avisos que havia desenvolvido haviam se transformado em uma fossa. Assim como acontece com os fóruns de internet do mundo real. Houve xingamentos, brigas, postagens cheias de sarcasmo, trolls e exércitos de marionetes à solta. Acontece que esses shinobi, com um pouco de conhecimento moderno, se adaptam à vida online de forma alarmante. E no servidor da Terra Pura, aberto 24 horas, sem supervisão de adultos, era um caos total. Em uma única semana, shinobi mortos de grandes vilas se agruparam, enquanto shinobi de pequenas nações formaram grupos, lançando ataques contra outros. Os ninjas já são treinados em infiltração e disfarce, então, em um ambiente online, eles são basicamente imparáveis. Aldeões de lugares como a névoa de sangue ou a areia, acostumados a emoções reprimidas, agora eram viajantes provocando drama, lançando insultos a pessoas com quem nunca tiveram problemas em vida, porque tudo era anônimo. Os IDS dos usuários podiam ser alterados a qualquer momento e não havia restrições.
A liberdade pura levou ao desastre puro. Não apenas o quadro de avisos, um bando de shinobi poderosos usou seu chakra para criar inúmeros aplicativos estranhos, cobrindo todos os tipos de vícios. Foi um desastre. Link estava frenético, sua mãe e seu pai estavam lá. Ele correu para limpar a bagunça, criando uma proibição rudimentar de insultos. Se você for pego xingando, seu som é silenciado. Simples e grosseiro. Mas como realmente fazer cumprir isso? Ele era o único usuário com poderes de administrador. Não podia vigiar o servidor da Terra Pura 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisava nomear alguém para monitorar tudo, coletar as piores postagens e esperar que ele logasse e aplicasse o golpe de banimento? Mesmo sem isso, como lidaria com insultos enigmáticos, armadilhas e sabotagens? Nessa situação, uma pessoa inesperada se aproximou dele. Yakushi Kabuto. Kabuto procurou Link voluntariamente, querendo compartilhar seus conhecimentos sobre o jutsu de rede e oferecer seus serviços. Link inicialmente quis recusar, mas a sinceridade de Kabuto era evidente. Comparado a Senju Tobirama e Orochimaru, Kabuto, que existia puramente como uma alma na Terra Pura, tinha bastante tempo e materiais de pesquisa para estudar o jutsu de rede em grande profundidade. Fundamentalmente, a internet visa forjar conexões mentais por meio de chakra. O quadro de avisos, o anonimato e outros recursos são apenas manipulações da confiança e da distância entre os participantes em um nível espiritual. Tudo isso realizado graças à autoridade de administrador da rede do Link. No início, quando Link testou o jutsu em coelhos, ele só conseguia bloqueá-los ou colocá-los na lista negra, pois coelhos não conseguiam entender nada. Com a chegada de mais ninjas, a vasta energia espiritual coletiva significava que, pelo menos em teoria, se todos quisessem a mesma coisa, poderiam realizar maravilhas no domínio intangível da internet. Mas uma única pessoa mal consegue controlar todos os seus pensamentos, quanto mais se milhares de mentes se reunirem. A chance de uni-las completamente é basicamente zero. Muitos não gostavam do ambiente tóxico do fórum, mas havia apenas uma pessoa que poderia realmente alterar a operação central da rede, o mestre da rede Link. Indivíduos com enormes reservas de chakra poderiam criar mini-aplicativos privados, mas isso não forçaria uma mudança fundamental no sistema. O aplicativo só funcionava se os usuários o aceitassem, ou naqueles que já o reconhecessem. Expandir-se à força por toda a internet era impossível. Então Link investe chakra em uma ideia, e a internet gera automaticamente algo semelhante ao recurso que ele deseja, a partir de um consenso mútuo. O principal ímpeto por trás do novo sistema de moderação foi que a maioria das pessoas desprezava o caos. Kabuto usou essa versão compartilhada para estabelecer um novo conjunto de regras, jocosamente chamado de Protocolo TP-Link. As pessoas se juntaram à internet sob esse protocolo. Reconhecido por praticamente todos, tornou-se uma força autorreguladora. A própria internet pune aqueles que violam as regras. Afinal, mesmo que alguém odeie as regras, em seu íntimo provavelmente admite que elas são necessárias. Pouquíssimos acreditam verdadeiramente que o caos tóxico era bom. Portanto, em uma rede moldada pela vontade coletiva, agitadores não conseguem causar muito dano. Link, impressionado, decidiu prontamente contratar Kabuto. Convocou Kabuto e Yakushi Nono e os enviou para o orfanato, deixando todos felizes. Yakushi Nono reencarnou ao lado de Uchiha Shizui. Kabuto, porém, pediu para permanecer na Terra Pura e continuar pesquisando o jutsu de rede. Ele acreditava que ainda havia um vasto potencial inexplorado. Claro, atualmente ele não pode afetar o mundo real fisicamente, mas quem sabe sobre o futuro? Link não se importou. Senju Tobirama também mencionou que no ritmo de crescimento atual, permitir que o poder espiritual coletivo da internet influenciasse o reino físico levaria milhares, talvez dezenas de milhares de anos, basicamente impossível por enquanto. Tendo estabilizado o servidor da Terra Pura, Link estava exausto por todos os aplicativos estranhos e fóruns perturbadores de lá, prova vívida do pior lado da humanidade. Retornar à internet mais domesticada na realidade, que só ocasionalmente via alguns usuários anônimos lançando insultos, foi um alívio em comparação. Link agradeceu a sua estrela da sorte por ter descoberto o problema na Terra Pura primeiro. Se esse tipo de fiasco tivesse acontecido no mundo dos vivos, teria passado de abuso verbal para lutas de espadas literais em um piscar de olhos. Capítulo 293. Pai, Gai. Uma figura grande e outra menor, ambas com sobrancelhas grossas, correram uma em direção à outra aos gritos e se abraçaram. Lágrimas jorraram como duas fontes, literalmente jatos gêmeos de lágrimas. Uchiha Izuna, que acabará de ser invocado, fez uma careta e silenciosamente deu meio passo para trás. Não muito longe, Uchiha Shizui, recém-reencarnado, exibia uma expressão que o lembrava. Aqueles dois, antes os excêntricos da vila, estavam se reencontrando, e isso trouxe de volta memórias dos velhos tempos. Senhora Shirama. Link notou que todos que precisavam reencarnar já haviam sido atendidos. Ele o chamou respeitosamente, fazendo com que o primeiro Ashirama assentisse. Ele reuniu e canalizou o chakra para o jutsu de rede, tentando contatar Tobirama no outro mundo. Uma rajada de vento agitou suas roupas. No laboratório esvaziado não havia nada para o vento levar. O piso de aço começou a se deformar com um rangido de pregos em um quadro negro. Logo, um portal semelhante a uma porta surgiu. O shinobi reencarnado atravessou o portal para o segundo mundo. Might Guy ficou meio passo para trás, hesitante.
Kakashi. Vou dar um jeito, respondeu Link. Enquanto os reencarnados e seus familiares se dirigiam para o local, ele se virou para o Uchiha Izuna, que estava próximo, que sendo um corpo espiritual, não projetava sombra, e perguntou, você não vai ver o clã Uchiha? Do outro lado, Tobirama estava parado, rígido, cara a cara com aqueles que ele havia matado. Izuna olhou para eles e falou com uma voz fria, eles não são meu clã. Ele já sabia o quanto os Uchiha haviam mudado ao longo das décadas. Aquele clã que traiu seu irmão mais velho e se aliou ao Senju não se qualificava mais, na mente de Izuna, como uma família que precisava da proteção do irmão. Décadas se passaram. Nada importava agora. Mesmo encontrar aqueles Uchiha que morreram no massacre e reencarnaram, qual seria o sentido? Eles se tornaram cães de Senju, então não havia motivo para vê-los. O olhar de Izuna encontrou o de Uchiha Sasuke, que estava parado no portal, cumprimentando os membros Uchiha que chegavam. Ele é um pouco como eu. Mas eu realmente não suporto. Em poucos instantes, todos os outros atravessaram. Até o selado Uchiha Madara foi jogado para fora como se fosse lixo, e então o portal desapareceu. Parado diante de Hashirama e Link, Izuna falou com um tom ligeiramente contido, mal contendo a raiva, vou persuadir meu irmão. Quer chamassem isso de reencarnação ou viagem entre mundos, era óbvio que Konoha, ou seja, o Senju, era o lado mais forte. Para esses dois homens mortos, não havia espaço para resistir. O mais importante era que seu irmão estava selado. Se Izuna não pensasse em algo, não haveria chance de revidar. Talvez, se ele aproveitasse a habilidade deles de reencarnar pessoas, talvez um dia pudesse ressuscitar seu pai e os outros, e restaurar a glória dos Uchiha. E com certeza, ele não é alguém em quem se possa confiar. Link jamais subestimaria um usuário do Mangekyou Sharingan. Ainda assim, o plano de ser franco com Izuna era algo que o primeiro Hashirama pediu. Contanto que o vigiassem de perto, mesmo que Madara escapasse, não importaria. Eles já o haviam selado 2 vezes, e Link não tinha intenção de reencarnar Izuna. O Edo Tensei padrão não existia mais neste mundo, ninguém aqui sabia disso. Obito certamente não estava disposto a se matar e usar a reencarnação Rini para trazê-los de volta. Portanto, os irmãos representavam pouca ameaça real. Ele suspendeu a proibição do jutsu da rede de Madara e Izuna, colocando-os em um bate-papo privado que tanto ele quanto o primeiro Hashirama podiam monitorar. O que você quer agora? A voz baixa de Madara veio através do link mental, seguida pelo sinal momentâneo de que ele havia notado uma frase de código familiar. Izuna? Ele ouviu em silêncio enquanto seu irmão usava a antiga linguagem de código Uchiha da era dos estados combatentes, dizendo um monte de bobagem sobre se manter discreto, com o objetivo de um dia restaurar a honra do clã. A alegria do reencontro se desfez em um instante. Humanos frequentemente romantizam o passado, incluindo entes queridos que partiram. Mas Izuna ainda era a pedra angular do antigo clã Uchiha que, junto com seu pai, certa vez tentou usar Madara como isca para matar Hashirama. Ele estava atolado em ódio, recusando qualquer paz mesmo quando a guerra se voltou contra eles, e em seu último suspiro confiou o clã a Madara. Mas Madara não era mais o homem que vivia para matança e vingança. Izuna, os tempos mudaram, disse Madara, sem código. Sua voz carregava um raro tom de solidão por ser incompreendido. Naquele confronto final com Hashirama, Madara reconheceu como seu amigo estava disposto a arriscar a própria vida pela paz, tirando-o da espiral descendente de ódio. Um tolo, de fato, aquele cara. No entanto, graças a esse tolo, Madara viu através do ciclo interminável de ódio, dando à luz seu próprio sonho de acabar com tudo. Ao contrário de Hashirama, porém, ele não gostava de ficar atrás dos outros. E confiar na próxima geração estava fora de questão. Até seu próprio irmão ou ele mesmo podiam mudar. Como alguém poderia permanecer constante? Ele queria ter essa paz em suas próprias mãos. Obter o poder de tudo que cresce, o poder de toda a criação, tomando a carne de Hashirama, capturando a 9 caudas, iniciando a batalha fatídica no Vale do Fim. Mesmo quando Hashirama decidiu matá-lo naquele duelo final, Madara não o invejou. Ele entendeu. Hashirama estava defendendo a vila. Defendendo o sonho que compartilhavam. Ei, irmão, você, Izuna sentiu que havia algo errado no tom complicado de Madara. Madara não respondeu, mas falou calmamente. Você está ouvindo, certo, Hashirama? Sou eu, respondeu o primeiro, Hashirama. Você até conseguiu desenterrar Izuna. A voz de Madara permaneceu estranhamente neutra. Mas é uma pena. Ele fez uma pausa. Reencarnação, outros mundos e outro eu. E aquele pirralho do Link realmente mudou o mundo, murmurou ele. Então o plano Olho da Lua provavelmente foi um fracasso total. Obito traiu, o Zetsu Negro traiu, e o próprio Madara foi selado. Uma derrota completa. Desde que se conectara ao jutsu de rede, Madara vinha pensando. Reencarnação é muito perigosa. Cruzar para mundos alternativos não é confiável. Então, assim que o selo foi quebrado, ele decidiu lutar. Queria ver o quão forte era um Hashirama reencarnado e se realmente existia outro Hashirama e outro Madara. Derrotado mais uma vez, ele se sentiu surpreendentemente calmo. Chakra não mente, e o fluxo do combate havia revelado a verdade. A existência ou não de múltiplos mundos, se de fato existissem, acrescentava ainda mais possibilidades. O antigo plano para o Olho da Lua talvez nem acompanhasse essas novas mudanças. O futuro não era mais a espiral de ódio que ele previra. Era sombrio e incerto. Alcançar a paz, ironicamente, talvez fosse mais difícil do que nunca. Ver seu irmão novamente trouxe uma pontada inesperada de nostalgia. Hashirama, meu sonho acabou em fracasso, mas o seu sonho, você ainda tem uma chance, Madara disse, sem graça. Continuo pensando na aparição daquele pirralho do Link. Talvez você realmente estivesse certo o tempo todo. E irmão não.
Izuna, percebendo Madara vacilando como nos velhos tempos, gritou. Hashirama deu um largo sorriso. Hahaha, bem-vindo de volta, Madara. Ele podia ser desajeitado, mas, de certa forma, era bom em mudar os outros. Vamos tomar uma bebida juntos mais tarde. O nosso shinobi nunca sabemos quando vamos morrer. Se houvesse uma maneira de não morrermos, seria baixando a guarda, bebendo juntos e nos tornando como irmãos. Lembranças das palavras de Hashirama giravam na mente de Madara. O tomar uma bebida, hein? Bem, acho que está tudo bem. Capítulo 294. Segundo mundo paralelo. Base da Ponte Kanabi, campo de treinamento. Você provavelmente não vai sair daqui tão cedo, disse Link, com as palmas para cima num gesto de impotência. Sim, a voz do jovem Baki era sombria. Ele tentou manter a calma, mas seu olhar se voltava, inquieto, para os guardas Zambu próximos, enviados por Konoha, o mundo principal. O jutsu da rede lançada foi crítico e agora é de conhecimento público, mas infelizmente para este novo Jounin de Tsunagakure, ele foi o primeiro de fora a aprender sobre ele. Isso significava que ele poderia deduzir as conexões entre a reencarnação, a técnica Funatsu e o próprio Link, um grande problema. Imediatamente, Uchiha Sasuke usou Genjutsu, além das artes secretas do clã Yamanaka, para apagar suas memórias. Mas não havia como prever se algum jutsu poderia restaurá-las mais tarde. Então, ele teve que ficar na base sob observação por um tempo. Afinal, Tsunagakure era notoriamente adepto da guerra de informação, habilidoso com jutsus de selamento, técnicas de alteração de memória e assim por diante. Era preciso estar em guarda. Assim, até que a aliança ninja se estabilizasse e o papel central de Link fosse pelo menos parcialmente revelado, o jovem Baki ficou preso ali. Ah, sim, sobre a liberação de vento, rede. Link imediatamente mudou para o modo de treinamento. Espera aí, eu já te ensinei sobre rede? Perguntou Baki surpreso. Mas então sua expressão ficou nebulosa, e três Tomoe pareceram piscar em suas pupilas. Sob o genjutsu do selo de transferência, tudo do momento anterior foi apagado. Esse cara é muito azarado. Link esfregou a testa. A versão do mundo principal de Baki havia passado um tempo gerando lucros para ele e servindo como um peão descartável? Apenas para acabar naquele servidor bagunçado da Terra Pura. O Baki do segundo mundo, por tropeçar nos segredos de Link, acabou sob o controle do Sharingan, martelado intermitentemente por lavagem cerebral de genjutsu. Coitado. Link se sentiu quase culpado, como se tivesse tosquiado a mesma ovelha tantas vezes que ela ficou careca. Você, murmurou o jovem Baki confuso enquanto voltava a si. Sobre a liberação de vento, grande rede de lançamento, Link o lembrou. Baki assentiu por reflexo, explicando automaticamente como usar a técnica da grande rede de lançamento e onde ela poderia ser aplicada, embora uma sensação de perplexidade percorresse sua mente. Eu já ensinei o jutsu da rede de lançamento para esse garoto, então por que ele está pulando direto para a grande rede de lançamento? Ele não se deteve no assunto. Talvez o garoto já soubesse. Mal sabia ele que se pressionasse Link sobre isso, seria alvo de outra lavagem cerebral por genjutsu. Entendi, disse Link após um curto período. Adicionar a palavra grande à rede foi um pouco como a esfera de vácuo de Danzou versus uma grande esfera de vácuo maior, apenas uma ampliação literal. Segundo a explicação, era um nível acima do jutsu de rede de lançamento normal em tamanho, testando habilidades mais avançadas de controle do chakra do vento, especialmente moldando o chakra da natureza do vento para criar rajadas naturais. Não era muito difícil, e se sobrepunha um pouco a sério vácuo de Danzou, então Link teve facilidade para aprender. É claro que depois de aprender, ele se absteve de demonstrar, não precisava causar mais problemas para Baki. Balançando a cabeça, ele disse, próximo, liberação de vento, dança selvagem da corrente de ar. Ele queria aprender o máximo de jutsus possível agora mesmo, depois voltar para o mundo principal e praticar quando quisesse. Só pelo nome, liberação de vento, dança selvagem da corrente de ar soava como um ninjutsu bastante básico, simplesmente liberando o chakra da natureza do vento para chicotear o ar em rajadas violentas, claramente de nível inferior ao jutsu de rede de lançamento. Tecnicamente, depois de aprender sobre a rede, você não precisava mais de uma técnica de vento mais simples, mas Link a queria mesmo assim. Baki perplexo, ainda assim explicou tudo obedientemente. E mais um a menos. Link rabiscou mais 2 ninjutsus em seu caderninho. Próximo, liberação de vento, cortador de vento. Essa foi mais uma técnica de vento de baixo nível. Baki estava começando a se sentir enganado. Até sua calma vacilou. Após um momento de silêncio, ele retomou a explicação. Próximo, liberação de vento, lâmina de vento. Liberação de vento. Lâmina de vento? Ele instintivamente achou que tinha ouvido errado. De um ninjutsu de nível baixo direto para um avançado de rank A, era um salto enorme. Mas quando viu o rosto sério de Link, Baki fechou os olhos, inspirou. Expirou e então retornou à sua pessoa estoica de máquina de ensino e expôs sua técnica premiada em detalhes. Suspiro. Esses visitantes de outro mundo. Suspiro. Lord Kazekage. Parece meio difícil. Link achou difícil só de ouvir a teoria. Seu controle de chakra puro era decente, acima da média para um Jounin. Se fosse medido numericamente, talvez 8 em 10 para a habilidade de selar as mãos. Mas controlar o chakra da natureza do vento após a transformação foi complicado. Afinal, sua afinidade natural era com a terra. Nem todos conseguiam ser como Hiruzen Sarutobi, dominando todas as 5 transformações da natureza na infância. Mesmo alguém como Kakashi, que possuía todas as 5 transformações, havia copiado mais de 1000 jutsus e obtido 10 selos de mão, não era bom em liberar o vento. Conhecer um jutsu, ser capaz de lançá-lo e realmente dominá-lo eram 3 coisas diferentes. O jutsu de rede de lançamento era difícil principalmente porque era preciso agitar o vento de verdade para criar uma rede.
O chakra da natureza do vento corta naturalmente. Escondê-lo em uma rede larga significa uma área grande, alto poder de matar. Mas é só isso. Lâmina de vento, no entanto, uma técnica de nível A extremamente avançada, exigia o domínio perfeito da transformação vento-natureza, para que o chakra que emergia da ponta do seu dedo fosse afiado como uma lâmina, além de manipulação de forma de alto nível. Comprimir, fluir, moldar, transformar uma rajada de ar da sua palma em uma lâmina de vento afiada como uma navalha. Para ele ter aprendido um jutsu tão difícil, tão jovem, Baki realmente é um gênio, Link refletiu, totalmente imerso nesse mar de conhecimento. Segundo mundo paralelo, prédio Okage, escritório. Conhecendo a mim mesmo, ele provavelmente foi para outro mundo em busca de uma maneira de reviver, disse Uchiha Madara, que acabará de ser invocado com uma forma sem sombra após ser libertado do Edo Tensei. Ele se sentou no parapeito da janela. Hashirama. Todas as 3 pessoas ali pareciam um pouco estranhas. Madara ignorou a hesitação de se dirigir aos 2 Hashiramas como se fossem um só. Posso ir como batedor para sondar o que há lá fora. Mas tenho uma condição. Parece que ele está tramando alguma coisa. O olhar de Tobirama para o irmão parecia dizer. Madara ignorou o pirralho Tobirama e foi direto ao ponto. Faça aquele pirralho Link reencarnar Izuna, e eu farei o trabalho imediatamente. Ele considerava a mentalidade do irmão retrógrada e sabia que ninguém, exceto Hashirama, poderia realmente entendê-lo. Mas isso não significava que não tivesse sentimentos por Izuna. Concordo, respondeu primeiro Hashirama sem hesitar, ignorando o olhar assassino do próprio irmão. Madara não demonstrou surpresa. Em voz baixa, acrescentou, mais uma coisa, antes de partir, quero encontrar aqueles 2 traidores. Obito e Zetsu Negro. Capítulo 295. Uma semana depois, mundo principal, Vila de Konoha, campo de treinamento 7. Liberação de vento. Ótima rede de arremesso. Após formar os selos de mão, Link estendeu um cordão grosso e translúcido da palma da mão. Ele disparou para frente a uma velocidade razoável, percorrendo vários metros em um piscar de olhos. Mas então, como um cordão de rede comum, ficou mole e caiu, afundando no chão. Então isso é basicamente o mesmo que grande esfera de vácuo, só que maior. E é isso. Ele mandou uma de suas sombras buscar um coelho, infundiu chakra para manipular o cordão da grande rede de lançamento e dar um tiro na cabeça do coelho ali mesmo. O pobre coelho gritou apavorado, desmaiando no momento em que viu o cordão translúcido atravessar sua cabeça. Ele errou completamente o ponto onde o cordão desaparecia rapidamente em seu corpo. Certo, no contato ele fica preso, conectado à rede. Então, Link notou algo interessante. Este coelho recém-capturado foi colocado em um servidor diferente dos outros coelhos que haviam sido capturados pela rede normal. Ele não compartilhava a carga da rede normal. Então, basicamente, a grande rede de lançamento e a rede normal criaram cada uma seu próprio servidor, o que fazia sentido. Link não se preocupou em ponderar as implicações desse servidor de rede separado. Ele cancelou a grande rede de lançamento. Estudos e desenvolvimentos mais detalhados poderiam ser deixados para depois que Senju Tobirama terminasse sua carga de trabalho atual no segundo mundo paralelo. Link definitivamente não queria pesquisar sua própria técnica junto com Orochimaru. Aquela cobra viscosa sempre lhe dava a sensação de que poderia ser dissecado a qualquer momento. Com a fundação da Aliança Ninja, o segundo mundo paralelo ficou extremamente ocupado gerenciando prisioneiros, elaborando um novo sistema de missões, lidando com os vários ódios entre as vilas e assim por diante. Durante as longas guerras, todas as aldeias acumularam rancores de uma forma ou de outra. Não se deixe enganar pelo fato de que no mangá, tudo parecia bem após a Quarta Grande Guerra. O motivo pelo qual ela terminou tão bem foi que Konoha ofuscou todas as outras com sua força. Em um mangá shounen típico, a maneira mais fácil de lidar com o ódio é que qualquer um que odeie algo simplesmente morra, como Chiyo e Sasori fizeram. Mas em um mundo shinobi recém-saído da Terceira Grande Guerra, o ódio se espalhava por toda parte. Não apenas nas grandes vilas, muitas vilas pequenas também estavam repletas dele. A caminho da última reunião dos 6 Kages, cada um dos 5 Kages enfrentou tentativas de assassinato. Mesmo no País do Fogo, o Hokage foi emboscado. Apenas um sinal de quão terrível era o ambiente geral. Tendo vivido a era dos estados combatentes e 3 guerras mundiais ninja, testemunhando ciclos intermináveis de ódio, não é de se admirar que Uchiha Madara tenha se tornado o extremista que na Quarta Grande Guerra usaria todos os meios pela paz. Isso não aconteceu da noite para o dia. Por outro lado, Uchiha Izuna, após reencarnar, foi prontamente forçado por seu irmão a ficar sob a supervisão de Uchiha Sasuke, atualmente trabalhando como trabalhador infantil no novo café de sobremesas Tomodachiya, casa dos amigos, no assentamento da Ponte Kanabi. Sim, o lugar era a loja do próprio Sasuke. Assim que Madara viu Izuna relutantemente se misturando com o resto dos Uchiha, ele casualmente agarrou o primeiro Hashirama e saiu em busca de Uchiha Obito. Ele nem sequer mencionou ressuscitar seu pai ou outros membros do clã, cortando laços de verdade em um movimento rápido. Ele disse que assim que Obito transplantasse seus olhos, seria fácil encontrá-lo. Quanto a como lidar com aquele homem que possuía tanto o conhecimento Izanagi quanto o Kamui, Madara não deu mais detalhes. Apenas disse que cuidaria disso. Bem, é melhor confiar nele por enquanto. Ainda assim, esse cara realmente desistiu de forçar a paz violentamente? Link se perguntou, formando o próximo conjunto de selos de mão para o próximo jutsu que ele havia aprendido, liberação de vento, fluxo de ar turbulento. Ele empurrou para frente com uma das mãos, e à sua frente o ar começou a girar em caos. À primeira vista, não parecia diferente do original. Um nome de jutsu sem graça, um efeito sem graça. Ele estava prestes a tentar o próximo jutsu quando percebeu que as rajadas caóticas não haviam diminuído. Continuavam ferozes como sempre, sem diminuir gradualmente.
Interessante, então é uma única explosão de chakra que cria uma mancha de fluxo de ar giratório. Ele esperou em silêncio por cerca de 1 minuto. Então a turbulência parou e abruptamente, como se alguém tivesse arrancado o vento de debaixo dela. A julgar por isso, uma única medida padrão de chakra produziu cerca de 1 minuto de vento forte, cobrindo cerca de 3 metros cúbicos. Uma rajada moderada que poderia atrapalhar uma pessoa comum, embora não representasse uma ameaça real para um ninja. Então, ele dobrou o uso de chakra e tentou novamente. De fato, o vento ainda consumiu tudo de uma só vez, lançando o ar em um movimento completamente caótico. Desta vez, a área ficou maior, o vento mais rápido e intenso. Embora isso ainda não fosse suficiente para intimidar um ninja, uma pessoa normal não conseguiria se mover, e durou 5 vezes mais, cerca de 5 minutos. Então é um jutsu de suporte situacional, ou talvez um jutsu de manipulação do campo de batalha. Ele estava razoavelmente satisfeito. Não esperava muito de uma técnica com um nome tão vago. As condições ambientais podem amplificar bastante o jutsu, e se o vento natural já estiver presente, não é necessário tanto chakra para gerar rajadas. Nessas condições, os jutsus baseados no vento definitivamente são fortalecidos. O único problema é que, bem, ele não consegue nem lançar um jutsu de vento normal se estiver sozinho. Certo, Konoha só tem Azuma talvez que é decente com liberação de vento. Então isso significa que eu deveria me juntar ao velho BA no futuro? Poderia haver algo especial sobre pessoas chamadas Baki ou BA que as vincule a mim ou algo assim? Link balançou a cabeça diante de sua própria ideia tola e preparou o próximo jutsu. Takigakuri. O Uchiha Obito estava prestes a partir, arrastando consigo o Jinchuriki dos 7 caudas capturado. De repente, sentiu uma assinatura de chakra se aproximando. Uma foice gigante atravessou inofensivamente seu corpo intangível. Ele instintivamente quis largar a intangibilidade para poder agarrar seu agressor, mas se forçou a não fazê-lo no último segundo, porque a pessoa que o atacou estava ali, sorrindo calmamente. Madara e Senju Hashirama. Obito reconheceu a foice cravada em seu peito, junto com aquele golpe falhado de liberação de madeira. A expressão sob sua máscara tornou-se sombria. Então ele também reencarnou como Tobirama? E por que ele ainda tem quase o mesmo nível de poder? Quase tão fraco quanto da última vez que o vi. Na verdade, havia uma pequena diferença. Seu chakra havia caído cerca de 1/3. Meus olhos estão te ajudando, disse Uchiha Madara, erguendo a foice. Um sorriso sereno se espalhou por seu rosto enquanto seu Rinnegan encarava o Rinnegan de Obito. Você acha que pode escapar bem debaixo do meu nariz e do Hashirama? Ou quer apostar que naquele instante em que você se rematerializar para entrar no seu espaço Kamui, não vamos te matar na hora? Pelo menos o Zetsu Negro não veio procurá-lo, e aquele segundo Kamui Mangekyou está em outro mundo. Isso me poupa bastante trabalho, pensou Madara. Kamui é um jutsu complicado, mas ter os 2 olhos juntos teria sido um verdadeiro problema. Com apenas um olho para Kamui, mesmo que Obito tenha um Rinnegan extra, ele não tem chance contra Madara em seu poder quase perfeito. Com uma diferença tão gritante nos atributos básicos, até mesmo o ninjutsu espaço-temporal está cheio de falhas. Perto dali, o primeiro Hashirama mantinha seu jutsu do mundo da árvore das flores, com as marcas do modo sábio no rosto, e falava seriamente: desista, Obito. Não queremos te matar. Você era um bom garoto na aldeia. Qualquer problema ou reivindicação que você tenha, podemos conversar. Obito, escondido atrás de sua máscara branca, franziu a testa. A floresta crescente de árvores e trepadeiras se erguia ao redor deles, levando os Jinchuriki dos 7 caudas para longe. Obito não podia fazer nada a respeito. Embora intangível, ele ainda podia se mover, mas nunca mais rápido do que aqueles 2 monstros conseguiam atacar. Madara conhecia suas técnicas oculares muito bem. Se tentasse se rematerializar, morreria instantaneamente. O Rinnegan o tornou mais forte, mas a técnica de trapaça definitiva, o Izanagi, não estava mais disponível gratuitamente, a menos que ele estivesse disposto a sacrificar Kamui. Observando o pólen floral se espalhando, o rosto de Obito se contorceu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 296. Madrugada, mundo principal, Vila de Konoha, casa de Link. Clac, a janela foi aberta, e sombras no chão se enrolaram furtivamente em torno do visitante indesejado. Link abriu os olhos. Em resposta, sua sombra iluminou as luzes, revelando Uchiha Madara, vestido com armadura, em pé no parapeito da janela. Seu tom era gélido. Segure isso para mim. Ele jogou um recipiente de vidro contendo um Rinnegan e desapareceu num piscar de olhos. Então Obito no final. Link balançou a cabeça. Sem a chegada de Senju Hashirama e Uchiha Izuna, provavelmente teria sido impossível persuadir Madara. E persuadir a causa perdida a Obito teria sido ainda mais difícil. Kakashi e Naruto poderiam conseguir, mas não um Hashirama indiferente com frases como prefiro não te matar ou um Madara sedento por luta. Obito, mesmo que tivesse reconsiderado, jamais teria a chance de desertar. Se Obito já foi eliminado, acho que é hora de se preparar para capturar o velho Madara no terceiro mundo paralelo. Ele se sentou, lembrando-se do ódio mais profundo de Madara por Zetsu Negro. Zetsu era muito esquivo para ser capturado. Eles o caçaram no segundo mundo paralelo por 2 dias antes de desistir. No final, todos decidiram deixar Zetsu em paz por enquanto, lidar com Obito primeiro e depois ir deter o velho Madara. O que significava que o tempo estava passando. Ele sentia que tudo estava um pouco apressado. Se caíssem numa armadilha, seria perigoso, mas se esperassem, aquele velho Madara poderia reviver Kaguya. Link permanecerá em silêncio na reunião de planejamento, aprovando efetivamente a missão do esquadrão de perseguição transdimensional. É melhor se preparar para o pior, pensou. Franzindo a testa, levantou-se da cama.
Àquela altura, não havia mais como dormir. Sob a proteção da noite, ele voltou sorrateiramente para o campo de treinamento 7 e repraticou todos os jutsus de vento que havia tentado naquele dia. Depois repetiu a liberação de vento, lâmina de vento. Mesmo que não tenha sido muito impressionante, ainda era de nível A, então não custaria nada dominá-lo. Ele trabalhou duro da meia-noite até o amanhecer, tomando algumas pílulas especiais e usando a extração delicada de doenças em si mesmo para restaurar sua energia. Após um rápido café da manhã, ele buscou o Takata para obter chakra de bateria, invocou o Uchiha Madara e em seguida, chamou primeiro a Shirama. Juntos, eles usaram a técnica Funatsu para saltar para o segundo mundo paralelo. Senju Tobirama acordara cedo, trabalhando arduamente no prédio do Hokage. Tsunade retornará ao mundo principal 2 dias antes, deixando-o como o único verdadeiramente no comando. As 5 grandes vilas Shinobi, além da própria segunda Konoha, tinham seus próprios planos, então a recém-formada aliança ninja ainda precisava de manobras constantes, especialmente com a introdução do jutsu de rede. Vocês acabaram com óbito? Perguntou ele aos 4 que se aproximavam com o rosto sério. Sem esperar por uma resposta, disse ao Ambu mais próximo, vão informar Minato. Este Minato era a versão mais jovem da segunda Konoha, que queria se juntar à expedição interplanetária para ganhar créditos da aliança e uma cota extra de reencarnação. É claro que eles enviariam o famoso Relâmpago Amarelo como seu representante. As outras aldeias também se voluntariaram, mas Tobirama recusou, alegando capacidade interplanetária limitada, uma armadilha silenciosa. Se algum grupo suspeito acreditasse nele, a comunicação interplanetária do jutsu de rede lhes daria uma surpresa desagradável. Logo, o jovem Namikaze Minato chegou. Considerando que a viagem pode envolver batalhas extremamente perigosas, explicou Tobirama, e para proteção contra perigos imprevistos. O pergaminho Funatsu permanecerá somente com meu irmão, sem cópias extras. Ele dirigiu a parte final em Uchiha Madara. O jovem Minato deu um sorriso constrangedor, mas educado. Claramente havia atrito dentro dessa equipe avançada, semeando alguma desconfiança antes mesmo de partirem. Madara não demonstrou nenhuma emoção. Ele já esperava a hostilidade de Tobirama. Tobirama! Gritou primeiro a Shirama em voz alta. O segundo a Shirama quase falou, mas percebeu que nem Tobirama nem Madara eram realmente dele. Suspiro. Link interrompeu. Lembre-se, quando sua invocação acabar, você só terá 10 horas. Depois disso, o jutsu o arrastará de volta pelo portal. Madara sentiu. Ignorando o olhar de reprovação do irmão, Tobirama fez uma pausa e disse, viaje com segurança. Então o segundo Shirama pressionou a mão contra o pergaminho Funatsu desenrolado, visualizando a assinatura de chakra do velho Madara. A técnica foi ativada. Madara e o jovem Minato colocaram a mão nele e, em segundos, desapareceram do segundo mundo paralelo em uma onda de espaço. Eles pousaram em um trecho desértico. Madara o reconheceu rapidamente. Esta é a Terra do Vento, perto de Sunagakure. Mas, o que é isso? Minato olhou em choque. Ao longe, avistaram videiras gigantescas pairando sobre o Suna, com vagens enfiadas nelas. Um silêncio sinistro pairava no ar. Sentindo o chakra distante, ele se enrijeceu. É o Madara. O rosto do segundo Hashirama ficou severo. Este mundo passou por algumas mudanças interessantes, murmurou Uchiha Madara, estreitando os olhos. O outro eu que fugiu para cá parecia chocantemente fraco. O que havia acontecido? Terceiro mundo paralelo, dimensão de Kaguya, um vasto reino desértico. Kamui. A distorção espacial se abriu. Sangue escorria do olho de Uchiha Obito enquanto ele mal conseguia resgatar Uchiha Sasuke. Ele nunca imaginou que o plano Olho da Lua culminaria assim, ressuscitando um ser mais forte do que qualquer coisa que eles já haviam enfrentado. Uma enxurrada de eventos caóticos havia ocorrido recentemente. Eles reuniram todos os 9 caudas. As principais vilas foram pegas de surpresa. Nagato forçou o nascimento do 10 caudas. Obito empunhou um Rinnegan. Então, Zetsu Negro sequestrou o corpo de Nagato, forçando-o a usar o Rin Renascimento. Madara retornou à vida, e Akatsuki prontamente se desfez em uma tempestade de conflitos internos. Pior ainda, com a morte de Nagato, Konan desencadeou um bombardeio insano que matou quase todos. Obito sobreviveu combinando Kamui e Izanagi, mas a maior parte da Akatsuki foi dizimada. Essa enorme explosão também atraiu Kakashi Atake, Sakura Aruno e outros. Logo depois, Madara, revivido, tornou-se o Jinchuriki do 10 caudas, tomou Kamui de Kakashi, recuperou seu outro Rinnegan e usou uma técnica estranha e invisível para feri-lo mortalmente. Assim, o plano Olho da Lua estava quase completo. Obito presumiu que sua vida terminaria ali, até que um misterioso benfeitor que o ajudou a capturar o 8 e o 9 caudas reapareceu, salvando-o e... Chakra, pertence somente a mim, declarou uma mulher alta e pálida com chifres, ativando seu Byakugan. O Rin Sharingan em sua testa brilhou com um tomoe rodopiante. Ela ergueu os braços. Aqui eu matarei todos vocês, reunindo o chakra disperso do mundo em um só. Mãe, ronronou um sinistro Zetsu negro escorrendo de sua manga, este do terceiro mundo paralelo, com um sorriso torto. Sinto que aquela pessoa interessante, Obito, acabou de sumir. Devemos acabar com isso logo para que ele não possa escapar. Capítulo 297. Segundo mundo paralelo, base da ponte Kanabi, campo de treinamento. Você chegou, disse o velho Madara, encostado em uma estaca de madeira cortada. Parecia completamente exausto, com o peito arfando com a respiração lenta. Ele não se surpreendeu que pessoas de outro mundo tivessem encontrado. Ele até estava pronto para uma luta. Só não esperava que a outra versão de si mesmo, de um mundo diferente, estivesse entre eles. Se fosse a Shirama quem dominasse a arte de viajar através dos mundos, eu ao menos entenderia isso, pensou ele, olhando calmamente para os 3 recém-chegados. Madara, o que aconteceu? Perguntou o segundo a Shirama com uma expressão grave. O plano Olho da Lua fracassou.
O texto na placa era uma mentira. O tom do velho Madara era apático. Hashirama, você deveria fugir. Acabou. Ele havia presenciado pessoalmente seu outro eu, que vinha avançando o plano sob a interferência de Madara, se transformar no recipiente para a ressurreição daquela mulher aterrorizante. Ele não entendia exatamente como tudo aconteceu, mas podia imaginar que fosse algum tipo de plano elaborado. Pelo que Zetsu Negro havia explicado, o chamado Tsukuyomi Infinito, que supostamente traria a paz eterna, na verdade destruiria a humanidade e geraria mais soldados Zetsu brancos, com poderes de distorção espacial tão avassaladores a ponto de serem aterrorizantes, e um chakra monstruoso e inacreditável. Se não fosse por um Uchiha Sasuke falecido que repentinamente se ergueu para despertar um Rinnegan, eles teriam sido massacrados em um instante. Ironicamente, foi Obito, salvo por capricho, que tirou Madara do campo de batalha quando ele se tornou mais um fardo do que uma ajuda depois de uma luta tão extenuante. Seu sonho, tão próximo do sucesso, havia se desviado para um plano de destruir o mundo. A diferença era grande demais. Já velho e fisicamente frágil, ele se sentia profundamente desanimado, uma vida inteira se esforçando, mesmo ao custo de romper com seu melhor amigo, apenas para perceber que aquele sonho significava a aniquilação completa. Morrer aqui não faria mais diferença para ele. A placa de pedra era falsa? O Uchiha Madara do primeiro mundo pareceu assustado, ficando em silêncio enquanto encarava essa versão mais velha de si mesmo. Os outros dois, por sua vez, pareciam perplexos. O segundo Hashirama olhou para o velho amigo com olhos límpidos. Plano Olho da Lua? Tábua de pedra? Como as coisas chegaram a esse ponto? Namikaze Minato estava prestes a falar quando sentiu algo estranho. Instintivamente, agarrou os dois companheiros de equipe ao seu lado e se teletransportou com o deus voador do trovão. Quase simultaneamente no local onde o segundo Hashirama e o primeiro Madara estavam, um portal negro e silencioso pairou no ar. Duas mãos se estenderam, agarrando-se ao nada. Ninjutsu de espaço-tempo. Senhor Hashirama, tenha cuidado. Nosso oponente? Minato suava em bicas frias. De todos os presentes, sua percepção sensorial era a melhor, e ele sentirá o chakra aterrorizante daquela chegada misteriosa. Mas antes que pudesse terminar seu aviso, o ambiente ao redor deles mudou. De repente, eles estavam em uma paisagem gélida e nevada. O segundo Hashirama ativou instantaneamente o modo sábio. O primeiro Madara liberou seu Susanoo ao completo para destruir uma onda crescente de gelo, protegendo os quatro homens. Mãe, parece que nenhum deles pertence a este mundo, ronronou Zetsu Negro, espiando pela manga de Kaguya com um sorriso torto. Devem vir de outros mundos. Podem até ser reencarnações de Indra e Azura de diferentes épocas. Outros canteiros então? Um brilho de interesse iluminou os olhos de Kaguya. Ela não precisava de Zetsu Negro para explicar as implicações. Se capturasse essas pessoas e descobrisse como elas atravessavam os mundos, seus preciosos semeadores poderiam se multiplicar. Seu Byakugan onisciente perfurou as redes de chakra em todos os corpos. Longos cabelos brancos flutuavam atrás dela. Se ela não conseguisse matá-los imediatamente, as coisas poderiam ficar complicadas. Bum! Inúmeras agulhas de cabelo foram atiradas, destruindo até mesmo os portões multicamadas de Rashomon que haviam sido invocados. Embora o golpe final tenha fracassado contra o Susanoo completo, as marcas de sábio desapareceram do rosto do segundo Hashirama, deixando-o sério. A energia natural aqui é escassa, e não há sementes subterrâneas para a liberação de madeira, murmurou. Quando ele criava árvores ou videiras com liberação de madeira, eram plantas de verdade, extraídas de sementes subterrâneas, não conjuradas do nada. Sem sementes e sem um modo sábio, o poder de luta diminuía consideravelmente. Até mesmo a invocação exigia muito chakra aqui. Este deve ser um espaço muito distante do mundo normal. Devemos recuar, concluiu ele decidido. Entregando o pergaminho a Minato, disse: Minato, pegue Madara e saia daqui. Por Madara, ele se referia ao velho próximo, frágil, sem poder de combate real. O primeiro Madara lançou-lhes um olhar penetrante, mas não fez menção de ir embora. Antes de chegarem ali, eles haviam combinado que se encontrassem um inimigo invencível, ou estivessem prestes a ser selados, ele se mataria. Quando um corpo reencarnado de chakra é destruído, a invocação o puxaria de volta à força. Nem mesmo o shinobi mais rápido do mundo consegue capturar uma alma em fuga naquele instante. Minato aceitou o pergaminho. Senhor Hashirama, mas e quanto a... Não se preocupe, eu ainda tenho o jutsu da rede de lançamento. O segundo Hashirama deu um pequeno sorriso. Num piscar de olhos, Minato saltou para o lado do velho Madara, ativou a técnica Funatsu, e redemoinhos de fórmula escura brilharam. O espaço se distorceu e eles desapareceram. Estrondo. O pergaminho do segundo Hashirama se desenrolou, e uma lâmina de samurai surgiu em sua mão. Mesmo sem sua Kekkei Genkai ou modo sábio, suas habilidades físicas de luta eram formidáveis. O primeiro Madara disse friamente: cuidado com o jutsu de espaço-tempo dela. Eu coordenarei com você. Aquele jutsu de agora. Kaguya tinha um olhar levemente encantado. Com seu Byakugan, ela conseguia ver tudo com tanta clareza, mas a técnica era desconcertante. Eles conseguiam manipular o chakra daquela maneira até ela, a ancestral do chakra, ficou sem palavras. Por impulso, ela tentou replicar a mesma técnica que acabará de observar. Runas se espalharam por sua palma, e um enorme chakra jorrou para dentro dela. Fracassado? Nem mesmo suas enormes reservas, suficientes para brincar com dimensões inteiras, conseguiam replicar completamente aquele jutsu. Como conseguiram? Os olhos de Kaguya perplexos pousaram nos dois homens. À medida que seu chakra se esgotava bruscamente, ela sentiu uma estranha sensação de fraqueza, uma que nunca havia experimentado. Mãe, você usou demais, alertou Zetsu Negro. Vamos voltar correndo para a dimensão inicial para nos recuperarmos. Deixe-os aqui. Hashirama.
Sentindo a queda de poder de Kaguya, o primeiro Madara aproveitou o momento para atacar. Em uníssono, o segundo Hashirama apareceu atrás dela. Um espinho ósseo branco acinzentado perfurou seu abdômen. Um segundo depois, bum, uma nuvem de fumaça branca. Segundo mundo paralelo, base da ponte Kanabi Laboratório. Toque, eles retornaram. Senju Tobirama largou o pergaminho e olhou para cima, com a expressão mudando. Por que é só você? Ele não considerava o velho Madara uma pessoa. Link, que estava esperando, sentiu o coração subir à garganta. Minato recapitulou rapidamente tudo o que acontecerá depois que chegaram. Link sentiu sua última centelha de esperança se esvair completamente. Ele permaneceu completamente imóvel, calmo diante do desastre. Mesmo que o céu caísse agora, nenhuma centelha de emoção o atingiria. Capítulo 298. Deveríamos ir lá e ajudar? Perguntou o jovem Namikaze Minato. Senju Tobirama permaneceu em silêncio por um longo tempo. Se até mesmo alguém do calibre de Minato considerasse a ameaça avassaladora, se outro Hashirama tivesse decidido recuar, seu apoio seria um verdadeiro reforço ou apenas mais caos? Perto dali, o velho Madara estava sentado no chão com o rosto pálido ofegante. Ele já esperava pela morte. Por mais forte que fosse seu chakra, seu corpo não aguentava mais. Implantar o Rinnegan sem suporte de vida adequado lhe dera 2 meses a mais de vida, e então aquela batalha feroz o levará além de seus limites. Assim que viu seu sonho destruído, o estado mental tenso que o levará até ali simplesmente se rompeu. Há apenas um momento, ele praticamente pisara na terra pura. Tão perto da morte, ele incitara Hashirama a correr, em vez de tentar fugir com eles. Percebendo o silêncio tenso, ele soltou uma risadinha baixa. E, com seu nível de força mesmo que silenciar, Tobirama, impiedosamente, enterrou uma kunai no velho que estava à beira da morte. Em breve Link o chamará da terra pura. O que quer que você tenha a dizer, diga-o corretamente. Ele estava realmente irritado. Ver o velho Madara daquele jeito desagradou Tobirama imensamente. O Madara que ele outrora odiara, temera e contra sua vontade, respeitara um pouco, havia se transformado em tal figura. Era melhor acabar com ele. Ele atacou tão abruptamente que todos ficaram atordoados. Silenciar. Arrume tudo, Link, disse Tobirama, confirmando que Madara estava morto enquanto estava Link. O Minato assustado tocou o próprio pescoço por reflexo, sentindo um arrepio gelado. Este Lorde Tobirama era realmente rápido e implacável. Tá. Link hesitou por um segundo e então realizou os selos de mão para invocar a alma de Madara. Enquanto fazia isso, lançou um olhar de soslaio para Tobirama. A expressão fria daquele garoto fazia parecer muito mais um vilão do que Link jamais fora. Principalmente porque toda vez que Tobirama matava, parecia tão abrupto. E se ele considerasse alguém inocente, poderia dar uma chance primeiro. Mas ali, ele simplesmente atacava. Sem aviso, sem problema. Escuro. Escuro demais. Não demorou muito para que o segundo Madara reaparecesse, cortesia da técnica de invocação. Você está de volta ao seu juízo perfeito agora? Tobirama cruzou os braços, lançando um olhar frio. Ou preciso ressuscitá-lo só para matá-lo de novo? Ser capaz de matar pessoalmente o Uchiha Madara, meio satisfatório, refletiu Tobirama. O segundo Madara não respondeu. Ele estendeu a mão para sentir seu corpo agora meio translúcido e então se virou para Link, que o havia invocado. O mundo para o qual viajei era muito parecido com o nosso, exceto que estava situado mais adiante no tempo. O que você fez? Tobirama perguntou sem rodeios. Madara não escondeu nada, explicou todo o plano do Olho da Lua, os Jinchuriki do 10 Caudas, os Zetsu Negros e, finalmente, a mulher horripilante que havia ressuscitado. Tobirama interveio com perguntas ocasionais, assim que entendeu o plano para a paz mundial, comentou bruscamente. Você é um idiota? De confiar na mensagem da placa sem questionar a confiar no Zetsu Negro, Tobirama, sempre desconfiado, achava tudo ridículo. E do seu ponto de vista, este Madara já foi igualmente desconfiado de tudo, mas acabou sendo um peão na ressurreição de outra pessoa. Uma vergonha. Um traço de raiva brilhou nos olhos de Madara, mas ele não se importava em brigar com um pirralho. O mundo para onde eu fui não tinha Link, disse ele. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para Link, exceto o de Tobirama. Ele permaneceu calmo. Se uma criança como Link existisse em todos os mundos, outras versões de Konoha já teriam batido a porta há muito tempo. Não é surpresa, Link é especial. Ele havia, por exemplo, providenciado proteção silenciosa para os pais de Link no segundo mundo paralelo. Então aquela mulher ressuscitada através do seu corpo afirma ser a mãe do Zetsu Negro? Pressionou Tobirama. Madara assentiu. Ainda não sabemos sua verdadeira identidade nem a fonte de sua força. O Zetsu Negro a chama de Kaguya. E aparentemente o chamado Tsukuyomi Infinito suga o chakra de todos, convertendo todos os humanos em soldados Zetsu brancos. Zetsu branco, Zetsu negro, Kaguya. Vocês realmente se deixaram levar do começo ao fim, zombou Tobirama antes de concluir. Não podemos mandar ninguém para lá. Um oponente que manipula o espaço-tempo à vontade está além da nossa capacidade. De um ponto de vista puramente racional, essa era a única opção. Mesmo que isso significasse abandonar Hashirama. Ele não é meu irmão, apenas um estranho de outro mundo, pensou Tobirama. Baixando as pálpebras, ele era o mais baixo ali e então, ao abaixar o olhar, ninguém conseguia ler sua expressão. Ele fez uma pausa e então falou em seu tom habitual. Link, fique ali para o caso de Madara retornar. Vamos ficar de vigia aqui. Entendido, respondeu Link após um instante.
Ele usou a técnica Funatsu e retornou ao mundo principal. Por preparativos finais, ambos entendiam que se todo o resto falhasse, eles abandonariam o segundo mundo e o mundo principal. Link viajaria sozinho para um lugar desconhecido. Como ninguém sabia qual chakra havia sido registrado ou se a técnica Funatsu estava comprometida, ele não poderia levar ninguém consigo. Teria que buscar novas oportunidades em um mundo que nunca havia visitado. Mesmo que todos os outros morressem, contanto que sobrevivesse, poderia eventualmente ressuscitá-los com a reencarnação. Mas isso significaria abrir mão de tudo que ele tinha aqui. Mundo principal, o laboratório. Baque. Ao pousar de volta no mundo principal, Link exibia uma expressão preocupada. Sentia um peso estranho e desconfortável no peito. Ele teletransportou um clone das sombras para ficar de guarda no Rashomon, perto do campo de treinamento número 7. Depois foi para casa e vestiu seu uniforme antigo. Fazia séculos que não se preparava para uma luta de verdade. Reunindo os pergaminhos que havia armazenado para um possível plano de fuga, ele passou a mão pela mesa de treinamento, lembrando-se de todas as noites que passou ali aprimorando suas habilidades. Ranger, uma janela se abriu. A cabeça gordinha e rechonchuda de Neko Ina apareceu radiante. Parceiro, você voltou, miau. Aquele gato gordo parece ainda mais gordo. Link queria sorrir, mas não conseguiu. Manteve o rosto tenso. Ina continuou tagarelando. Vou te contar, alguns dias atrás, aquela Aruno Sakura foi promovida a Jounin especial. E aquele idiota do Naruto está se inscrevendo para os próximos exames Chunin. A Iris e a Ami continuam saindo juntas. Eu suspeito que elas, enfim, uns caras de Sunagakure vieram te procurar, miau. Link se animou um pouco. 4 deles, Temari, Gaara, Kankuro e... A expressão de Ina tornou-se cautelosa, e Sazori da Areia Vermelha. Eles estão hospedados em uma pousada próxima. Esse cara é muito perigoso, miau. Capítulo 299. Bem, não estou com vontade de treinar de qualquer maneira. É melhor ver como eles estão. Link pensou consigo mesmo. Naquele momento, sua animosidade por Sazori havia diminuído. Com o mundo possivelmente enfrentando uma catástrofe total, coisas como gostar ou não gostar pareciam muito menos importantes. Kaguya Otsutsuki era extremamente forte. No mangá, ela foi selada apenas porque Naruto e Sasuke ganharam os poderes dos 6 caminhos, além de Kakashi brevemente fortalecido com o duplo Mangekyou de óbito, impulsionado pelos 6 caminhos, e todos os 3 estavam trabalhando juntos. Mesmo assim, Kaguya fez vários movimentos tolos, e eles mal conseguiram selá-la. Se repetissem a luta, não há como dizer se conseguiriam uma segunda vez. Afinal, o Kamui duplo de Kakashi foi um golpe de sorte. De qualquer forma, ele tinha que esperar que Uchiha Madara retornasse, fosse tirando a própria vida ou sendo morto. Enquanto isso, Link se sentia inquieto demais para fazer qualquer outra coisa, então ele poderia muito bem conversar com os subordinados que não via há séculos. Também é melhor ouvir a proposta que Sazori tinha em mente. No mundo de Naruto, nem mesmo Kaguya, a progenitora do chakra, podia ferir diretamente uma alma na terra pura. Rin-Nohara havia protegido Kakashi e óbito à sua frente sem consequências. Mesmo os ossos de cinzas que tudo mata de Kaguya, fortes o suficiente para destruir um Susanoo completo, apenas pulverizaram o corpo de óbito. Seu espírito permaneceu intacto. Quanto ao motivo de Minato ter perdido um braço para os orbes da busca da verdade, foi simplesmente porque a propriedade deles de negar todo ninjutsu apagou a técnica Edo Tensei daquela parte do corpo dele. Se Kaguya realmente pudesse transportar dimensões até aqui, cada um desses mundos deveria, em teoria, ter seu próprio sábio dos 6 caminhos. Seria de se perguntar se 2 versões daquele velho poderiam conceder a Shirama e Madara os poderes dos 6 caminhos. Com esse pensamento preocupante, Link seguiu Neko Ina até o hotel onde os Shinobi da Areia estavam hospedados. Suspiro, 6 caminhos. Suspiro, Otsutsuki. Ele suspirou interiormente, então se recompôs e bateu na porta de Gaara. Ranger, a porta se abriu por dentro. Gaara, exibindo as mesmas olheiras, estava ali. Ao ver o amigo, um leve sorriso se espalhou por seu rosto. Faz tempo que não nos vemos, ele disse, abrindo os braços. Faz tempo que não nos vemos, Link ecoou, retribuindo o abraço. Então sorriu. Seu sorriso está parecendo mais natural ultimamente. Gaara riu baixinho. No passado, ele simplesmente não havia vivenciado interações humanas normais. Ele não era tolo, apenas inexperiente. Depois de retornar de Konoha para Sunagakure como um antigo prisioneiro, ele se dedicou a missões para sua aldeia enquanto também estudava como se comportar de forma mais normal. Agora ele se sentia quase como uma pessoa comum e estava até um pouco envergonhado com seu comportamento anterior. Fazia 1 ano e meio desde que ele e seus irmãos deixaram Konoha e voltaram para casa. O tempo passou rápido. Eles gradualmente aprenderam a assumir o dever de proteger sua aldeia, assim como sua antiga professora Maki. Parabéns, disse Link, sorrindo. Certas coisas não precisavam ser ditas. Bastava olhar para o comportamento de Gaara para perceber. Então, Shukaku causou mais problemas. Ao ouvir o nome de Shukaku, o rosto de Gaara ficou um pouco constrangido. Ele hesitou e então disse, bem, ele me disse, contanto que eu não entre no modo besta com cauda na frente daquele cara, não vou te impedir de dormir. Ele está com bastante medo de você, concluiu. Então ficou brevemente sem reação, sorrindo como se tivesse acabado de ouvir a voz de Shukaku em sua cabeça. Provavelmente a pequena conversa interna deles. Então é assim que ele está progredindo em direção a um relacionamento Jinchuriki perfeito, Link refletiu. Uma voz encantada gritou do lado, Link. 18 meses mais velha do que antes, Temari estava por perto, com as mãos cruzadas atrás das costas e uma expressão que misturava alegria e distanciamento. As meninas podiam mudar muito em 1 ano, a figura de Temari estava um pouco mais curvilínea, seu rosto mais suave, desenvolvendo um charme feminino.
Se no passado Link a via como uma criança com uma personalidade forte, agora ela realmente parecia uma jovem mulher. Mas o tempo também esfriou muitos sentimentos. 18 meses de separação criaram uma lacuna substancial. Link Sensei. Veio uma saudação ainda mais entusiasmada. Kankurou sorriu radiante ao se aproximar, com os braços em volta de um pergaminho na cintura. Ele puxou Link para um meio abraço, sussurrando. Eu economizei um monte de dinheiro. Você ainda tem aquela marionete para mim? Link fez um sinal de positivo com o polegar, olhou para o corredor e viu Sazori da areia vermelha, outrora forçado a se esconder dentro de Iruko, agora andando por aí em sua forma humana. Uma faixa de Sunagakure pendia em seu pescoço. Seu rosto permanecia frio como sempre, mas seu olhar não parecia mais vazio. O que mudou esse boneco humano? Link se perguntou. Ele não sentia vontade de bisbilhotar ou guardar rancores. Em vez disso, simplesmente perguntou. O que os traz aqui? Estamos aqui para tratar dos próximos exames Chunin. Kankurou e eu estamos encarregados das negociações, explicou Temari primeiro. Eu vim com Sazori para comprar de volta seu corpo real, e para ver você, acrescentou Gaara francamente. Sazori parou à distância por um instante antes de falar. Além de querer meu corpo original, quero falar sobre nossa colaboração anterior. Lá vem, pensou Link, adotando uma postura de escuta. Você já usou um jutsu de selamento em Orochimaru, um que criava um núcleo capaz de absorver energia natural indefinidamente, disse Sazori com franqueza. Se combinarmos esse selo com o meu processo de humano marionete, podemos criar uma marionete que usa o modo sábio e é imortal. Os outros 3 não demonstraram reação, então provavelmente já tinham ouvido algo parecido. Parece que todos estavam se dando bem. Ah, Link murmurou sem se comprometer. Não estou interessado. O desenvolvedor original e sujeito de teste bem-sucedido, Orochimaru, estava agora no segundo mundo paralelo, completamente absorvido pelo jutsu da rede lançada e pela técnica Funatsu. De vez em quando, Link o via sorrir cobiçosamente ou murmurar algo ameaçador, apenas para Sasuke dispará-lo com um olhar penetrante de Sharingan, ou Takata discretamente enviar um aviso tarde da noite. Eles basicamente chegaram a um beco sem saída com a pesquisa sobre o selo dos 5 elementos. Substituir totalmente o próprio chakra por energia natural, permanecendo inalterado, era impossível. Jugo e Kimimaro, mesmo depois de tudo, ainda precisavam dos tratamentos regulares de Tsunade, ou corriam o risco de morrerem aleatoriamente. Orochimaru e Tsunade foram os únicos a realmente conseguir, cada um canalizando energia natural para um modo sábio que a combinava com seu próprio chakra. Um foca nos 5 elementos da criação, o outro nos 5 elementos da destruição. Então, Orochimaru agora regenera dedos decepados em segundos, enquanto Tsunade pode explodir canhões de ar com um único soco no modo sábio. Ambos são níveis Super Kaijin completos que podem ser derrotados se surpreendidos. Orochimaru se rendeu rapidamente antes, mas não existem muitos Hashiramas ou Irus em Sarutobis no mundo. Bem, deixando de lado o multiverso infinito, haveria muito, mas esse não é o ponto. Refletiu Link. Capítulo 300. Não precisa continuar tentando me convencer. Vendo que Sazori estava prestes a falar novamente, Link o interrompeu. Se você quiser técnicas de selamento ou núcleo, você pode aplicar através do Hokage. Após a captura de Orochimaru, seus núcleos, um conjunto de experimentos fracassados e todos os dados de pesquisa relacionados foram levados de volta para Konoha. A pesquisa continuou lá, mas Link havia perdido o interesse. Eles basicamente confirmaram que confiar somente na energia natural pura não funcionaria. Meros humanos não conseguiriam acompanhar o fluxo infinito de chakra da natureza. Orochimaru utilizava a constituição especial de Yakushi Kabuto para aplicar repetidamente a regeneração de chakra, fortalecendo as habilidades regenerativas das células centrais e descartando o aspecto de negação dos 5 elementos. Isso anulou os efeitos colaterais e lhe concedeu um modo sábio quase perfeito. Na verdade, a abordagem anterior com as células centrais enfraquecidas que destruíram a estrutura dos 5 elementos, deixando apenas um tipo específico de energia natural, era teoricamente outro caminho. O problema é que quando alguém recebe o transplante com essas células centrais enfraquecidas, ele fica preso para sempre lidando com apenas um tipo de energia natural, como metal, madeira, água, fogo ou terra. O risco não é muito alto, mas o poder também não é grande. Os ataques baseados em energia natural que ele poderia disparar seriam mais fracos do que os ninjutsus casuais comuns de um jounin. Claro, isso tornava o corpo mais resistente, mas sejamos realistas. Não importa quão forte seja o corpo de um shinobi, uma kunai no cérebro é fatal. Do ponto de vista de Orochimaru, essas variantes não apenas interfeririam umas nas outras, mas também não seria possível alcançar a imortalidade. Além disso, exigiam uma certa aptidão, e o limite máximo era óbvio. Some-se a isso o custo de descartar seu chakra normal, e simplesmente não valia a pena. Depois que Konoha recuperou os dados de Orochimaru, Tsunade realmente viu potencial neles, não para a maioria do shinobi, mas possivelmente para civis que nunca se tornaram ninjas, ou como uma maneira de cultivar novos tipos de bestas ninjas. Então, hoje em dia, o corpo médico de Konoha e Shizune continuaram a impulsionar a pesquisa. Supostamente, eles haviam obtido algum progresso, após testes sucessivos de mais de uma dúzia de gerações com o espécime D. As células do núcleo enfraquecido eram quase inofensivas. Enxertando-os em um coelho comum, ele adquiriu a capacidade de soltar pequenas chamas pela boca, e a prole de 2 desses coelhos experimentais herdou perfeitamente essa capacidade de cuspir chamas. Eles são fracos, claro, mas pelo menos há um vislumbre de promessa. O único problema real? Agora que esses coelhos cuspidores de fogo possuem poderes paranormais e ainda não têm inteligência alguma, eles são basicamente irracionais. Mas ouvi dizer que a carne de coelho de fogo tem um sabor naturalmente picante.
Talvez eu devesse experimentar algum dia. Link se pegou pensando em coisas absurdas, então disse, sobre marionetes humanas. Espera aí. Seu clone das sombras partiu silenciosamente, despertando uma cautela instintiva no trio de Gaara. No passado, as sombras os aterrorizavam. Qualquer sinal de uma sombra em movimentos fazia acumular chakra para se defender. Link Sensei, Kankuro arriscou de repente, reunindo coragem para falar. Faz séculos que não nos vemos. Que tal um amistoso? Ele se sentiu bastante envergonhado por ter se assustado com a partida da sombra. Afinal, ele havia crescido muito no último ano, e as velhas memórias da batalha contra a técnica da sombra de Link vieram à tona. Ele estava convencido de que se ele, Temari e Gaara lutassem juntos, poderiam vencer agora. Sazori lançou-lhe um olhar estranho. Ele vira pessoalmente a força de Link durante a luta contra Kakuzu e Idan. Ele próprio não tinha certeza se conseguiria lidar com as sombras de Link, então que bobagem Kankuro estava dizendo? Será que ele modificou secretamente o próprio cérebro de alguma forma? Pensou Sazori, lembrando-se de como a vovó Tio havia substituído partes do próprio corpo. Talvez Kankuro tivesse se envolvido com tecnologia imatura para mexer com a própria mente. Quer dizer, como antes, esclareceu Kankuro, encarando os olhares de todos. Link Sensei, você usa suas sombras, e nós três nos unimos. O mesmo exercício de roubo de sinos. Quer dizer que se eu ficar parado, vocês vêm até mim e tentam roubar minha sombra? Link coçou o queixo, fingindo refletir. Kankuro sorriu. Exatamente. E daí? Nós realmente melhoramos muito, não nos subestime. Temari também parecia ansiosa para tentar. Gaara franziu a testa, pensando que seria um pouco inapropriado lutar contra um amigo, e estava prestes a expressar sua preocupação quando Link disse. Tudo bem. Ele deu um sorriso caloroso e se virou para Sazori. Junte-se a nós também, Sazori. Esse cara, Sazori ficou rígido, desinteressado em lutas ou treinamento. Se todos vocês vencerem, Link refletiu em voz alta, Kankuro, eu te darei todos os bonecos humanos que quiser. Sazori, eu te devolverei seu corpo original, Gaara. E também posso providenciar para que você participe da pesquisa sobre a tecnologia de selamento, continuou. Quanto a você? Ele fez uma pausa, observando Temari. Não sabia bem o que oferecer. A melhor opção que tinha talvez fosse ressuscitar o Baki do mundo principal. Mas esse Baki estava profundamente ligado ao jutsu da rede de lançamento e conhecia muitos segredos. Invocá-lo poderia comprometer os planos do mundo principal. Por outro lado, com Kaguya solta, qualquer plano poderia ser inútil. Se vencermos, você terá que sair comigo, declarou Temari com os olhos brilhantes. O Link ficou momentaneamente atordoado. Ele ainda se considerava subdesenvolvido, com apenas cerca de 150 centímetros de altura aos 12 anos. Seu rosto continuava o de uma criança 2 anos mais nova, com bochechas de bebê, graças ao uso excessivo de sua técnica de extração delicada. Nunca lhe passou pela cabeça que alguém mais velha como Temari pudesse gostar dele. Seria esse o estilo de Tsunade de roubar berços? Com medo, Temari pressionou, cruzando os braços. Ele dissera que ela tinha um charme mais feminino, mas algumas palavras depois, ela voltará à sua impetuosa personalidade de sempre. Afinal, suas missões exigiam luta constante, ela não ia se deixar abater. Ao ver seus olhares prontos para a batalha, Link sorriu. Então está combinado. Clac, um clone de sombras em pé retornou, segurando um pergaminho com marionetes humanas. Link jogou o pergaminho casualmente para Kankuro. Aqui está seu prêmio adiantado. Se perder, terá que me pagar. Entre a mudança da situação mundial e a ascensão da posição de Link, ele não se importava mais em dar coisas de graça. Ele estava tão alto na hierarquia de Konoha que até mesmo o segundo Hokage, que já foi o mais rápido do mundo, o deixava beliscar as bochechas de brincadeira. Quanto a dinheiro, Konoha podia lhe fornecer qualquer quantia. A verdadeira limitação de seu jutsu aprisionamento de dinheiro era a quantidade que ele conseguia carregar fisicamente, já que sem o chakra de Utakata, semelhante a uma bateria, ele não conseguia invocar grandes quantidades de notas. E a vinculação de dinheiro só funcionava a 10 metros de distância. Em batalhas de alto nível, os inimigos geralmente mantinham distância. A técnica, ironicamente de teto alto, raramente tinha chance de brilhar, semelhante à situação de Amaterasu. Ambos eram perigosamente poderosos, mas muitas vezes fáceis de evitar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.